Seja bem-vindo ao Lembra-te Angola e à continuação do que falámos aqui no episódio anterior, cujo título foi Viriato da Cruz versus Agostinho Neto, por isso ser o inverso, Agostinho Neto versus Viriato da Cruz. Esta é uma continuação, portanto eu fiquei-me tipo para chamar Viriato da Cruz contra Agostinho Neto, mas houve pessoas que me disseram que o inverso é que era verdadeiro, foi Agostinho Neto que se opôs a Viriato da Cruz. Já vimos, aquilo que tratámos no episódio anterior, foi mais Agostinho Neto que se opôs a Viriato da Cruz. Pode ir ver o episódio, se não o viu. Mas, enfim, realmente acabei por optar por pôr o título versus. Este podia ter o mesmo título, porque é de facto a continuação. Então vamos ver o que é que aconteceu na primeira Conferência Nacional do MPLA, realizada em Leopoldville, nos 3 primeiros dias de dezembro de 1962. Portanto, quer Agostinho Neto, que já estava previsto ser aquele por quem se espera ou por quem se esperava, mas afinal nem todos o esperavam, afinal, não era assim tanto aquele por quem se esperava. E Viriato da Cruz, que acaba por se candidatar também a presidente do Bureau Político do Comitê Central do MPLA, portanto, a liderança do MPLA. Então realiza-se esse congresso durante esses 3 dias. Infelizmente, não é uma pena, não dispomos aqui de imagem. Mas sabe-se que os resultados foram bastante dispares. Quem ganhou foi Agostinho Neto por 39 votos. 39 votos contra 12 de Viriato da Cruz. E com esta diferença, Neto efetivamente assume este cargo de líder incontestável do MPLA, aparentemente incontestável presidente, ou incontestado, presidente do Bureau Político do Comitê Central do MPLA. Dizem quem investigou, nomeadamente Edmundo Rocha e outros autores, como Jean-Michel Mabecotali, eles dizem que Neto contou com o apoio de vários militantes que tinham vindo de Portugal, que tinham sido estudantes em Portugal, tal como ele o foi, e que Viriato não foi, infelizmente não conseguiu ser, assim como de militantes do credo protestante, visto que Agostinho Neto era de uma família de origem metodista. O certo é que Neto ganhou. Neto assume as funções de líder do partido e ao assumir a liderança, vai desdenhar completamente, não só Viriato da Cruz, mas também aquela teoria dele, que nós falámos outro dia, do recuo tático, aquela teoria realmente aberrante, absurda, em que Viriato se retira da liderança por ser mestiço, por não ser negro. Ora, Neto vai se rodear de mestiços. Neto nomeia para o comitê diretor vários mestiços, desde logo o Lúcio Lara, vai aparecer aqui o Lúcio Lara, um dia poderemos falar melhor sobre ele, com mais pormenor, mas temos aqui a imagem de Lúcio Lara e e as suas datas biográficas. Lúcio Lara, Ico Carreira, Henrique Teles Carreira, mais conhecido por Ico Carreira, também mestiço, e Aníbal Mel, pelo menos são 3 exemplos de mestiços dos quais Neto se rodeia. Mas a conclusão desta Conferência Nacional do MPLA não está longe de ser pacífica. Está longe de ser pacífica. Sabe-se que logo a seguir, logo no início do ano, portanto isto foi em dezembro, logo no início do ano de 1963, em janeiro e fevereiro de 1963, chegou a haver tiroteio nas ruas de Leopoldville, daqueles que estavam do lado de Viriato da Cruz e que apoiavam Viriato da Cruz, e daqueles que estavam do lado de Agostinho Neto. Sabe-se, por exemplo, isto é o depoimento de Edmundo Rocha, que vivia lá naquele tempo, fazendo parte do QVAR, não é? Do grupo dos médicos. Edmundo Rocha diz que chegou a haver nas ruas de Leopoldville tiroteios, de um lado com os simpatizantes de Viriato da Cruz, encabeçados por Manuel de Santos Lima, um de ex-combatente do exército português, e do outro lado os partidários de Agostinho Neto, comandados ou encabeçados por Ico Carreira, quase tipo um duelo de cowboys, duelos de cowboys no faroeste. A dissidência de Viriato da Cruz do MPLA vai se dar só em julho desse ano de 1963. E não só dele e mais 70 militantes. Viriato da Cruz e Matias Miguel não só saem do MPLA, como vão
aderir à FNLA. Já sabemos, já vimos aqui no episódio passado, que Viriato procurava uma aproximação à FNLA, coisa que Neto sempre recusou, mas agora Viriato, assim como Matias Miguel, vão aderir à FNLA, vão ser militantes da FNLA, ao lado ou abaixo, não ao lado, abaixo de Holden Roberto. Pelos vistos não se darão muito bem na FNLA. Também aí Viriato da Cruz será conflituoso, assim como Matias Miguel, e vão sair da FNLA 2 anos depois, em 1965. Matias Miguel vem a ser, inclusive, capturado por militantes do MPLA em Brazzaville, já no Congo, no ex-Congo francês, e vem a ser fuzilado no Centro de Instrução Revolucionária, no CIR, no Centro de Instrução Revolucionária do MPLA, vem a ser fuzilado como traidor, nesse Centro de Instrução Revolucionária que o MPLA já tinha criado em Dolisie. Quanto a Viriato, ele vai temporariamente viver para a Argélia e também para Paris, mas vai acabar por se fixar na China, em Pequim. Ele nunca perde as relações com a China, mesmo tendo deixado a China já de apoiar o MPLA. Torna-se secretário-geral da Associação Internacional dos Jornalistas Afro-Asiáticos e vai para a China, para Pequim, com a mulher e com a filha, onde ficará completamente isolado durante anos e virá a morrer tragicamente de doença grave em 1973, como já aqui falámos, no dia 13 de junho de 1973. Já falámos aqui no primeiro episódio sobre Viriato da Cruz, pode ver. De facto, Viriato estava reservado para um destino trágico, um destino trágico, shakespeariano, ou se calhar pior ainda, até de tragédia grega, de Ésquilo ou de Sófocles. A literatura portuguesa já tinha uma obra do século XVII cujo título era Viriato Trágico. Eu tenho aqui uma adaptação dela que nós antes líamos na escola. O Viriato Trágico, do Brás Garcia de Mascarenhas, escrita no século XVII, mas publicada postumamente depois da morte do autor. Está aqui ao lado a imagem do autor, de Brás Garcia de Mascarenhas, a data de nascimento e da morte, e depois a publicação do Viriato Trágico, já depois da morte dele. Mas o importante aqui é que, portanto, de facto, foi um poema trágico escrito no século XVII com este título. Viriato, evidentemente, que se referia ao guerreiro lusitano, ou ao guerreiro celtibero, que se defrontou com os romanos, enfim, por volta dos anos 100 a.C., na Península Ibérica. Chamava-se Viriato por causa das vírias, que eram umas pulseiras, não é? Que lhe davam poder. Ora, nós temos aqui um Viriato trágico angolano. Possivelmente também este tinha umas vírias simbólicas, não é? Mas ele não conseguiu agarrar as vírias, então tornou-se, de facto, o Viriato trágico da história de Angola. Da forma como ele se viu completamente ao abandono e como é que acabou os seus dias em Pequim. Muito mais, aliás, haverá a dizer sobre Viriato da Cruz. Quem sabe um dia a gente fale da correspondência que ele manteve, fora aquela correspondência que já falei no último episódio, que haverá muito a analisar dela, também a correspondência dele de Pequim, as cartas de Pequim, que ele escreveu bastante. No pós-independência de Angola, ele viu-se votado completamente ao esquecimento, ou quase completamente ao esquecimento em Angola. Tem sido hoje recuperado. Quanto ao resto do percurso do MPLA, agora liderado por Agostinho Neto, evidentemente não tardará a sair de Leopoldville. A 15 de agosto de 1963 vai-se dar um golpe de Estado em Brazzaville, no outro Congo, quer dizer, que vai depor o abade Yulu e vai instalar um governo com apoio soviético, inicialmente com o presidente Maceb Mbadeba e depois, mais tarde, com Mariano Guabic, que irá presenciar e inclusive até será um importante aliado na independência de Angola em 1974-75. Mas isso ficará para outros episódios. Por enquanto, fiquemos então com este Viriato trágico da história de Angola. Estamos juntos.